Nesse vídeo eu vou trazer para vocês cuidados ao atender pacientes idosos, para que a gente tenha um atendimento mais efetivo, sem acidentes, sem machucar o nosso paciente e, claro, atinjamos os nossos objetivos terapêuticos. Fala pessoal, sou Jaime Galvão, fisioterapeuta. Um ponto importante para a gente começar é sempre tocando na fisiologia do envelhecimento. Existem consequências fisiológicas que o nosso paciente vai sofrer e a gente tem que conhecê-las. Sabendo disso, a gente vai ter os cuidados. Então, a primeira que eu trago para vocês é a perda de força muscular. O idoso, naturalmente, ele vai perdendo força muscular, principalmente as fibras tipo 2, que são fibras que dão esse desempenho, essa capacidade para o indivíduo idoso de levantar da cadeira, de levantar da cama. Então, hoje sabemos da importância do tratamento de força muscular no paciente da terceira idade, porém, como a gente vai usar essa força? Como vai ser esse planejamento? Né? A gente também não pode pegar uma carga receita de bolo que a gente usa num paciente de 30, de 40 anos e colocar num paciente de 77 anos, de 80 anos, de 90 anos. Ao mesmo tempo, a gente tem que botar uma dose interessante que a gente consiga atingir para ele, porque senão vai ficar muito leve, vai ficar insignificante ou pode machucar fibras tendíneas, musculares e até ósseas e articulares. Tá? Falando sobre a perda de força muscular, isso já tende a levar a mais um comprometimento, que é a perda de agilidade. Perdendo agilidade, velocidade, o paciente idoso, ele corre risco de quê? De cair. Quando ele estiver andando e ele sem querer tropeçou, bateu, enganchou o pé num tapete e ele não tem aquela velocidade de passar a perna rápido para não cair, de apoiar o braço rápido em algum local para se segurar. Essa falta de agilidade também está ligada à falta de força. Também está ligada à velocidade de resposta proprioceptiva, né, relacionada ao sistema nervoso central, porém a força ela participa muito nisso. Então a gente tem que trabalhar com o nosso paciente isso, certo? Então a gente tem que ter um cuidado com esse paciente, de estar próximo dele o tempo todo. O paciente idoso, ele pode tropeçar girando, mudando de direção. Então, se você não está perto dele, olhando para ele, acompanhando ele na hora de mudar de direção, ele pode ficar tonto. Isso pode ser algum comprometimento vestibular, que é comum acontecer em muitos pacientes. Então, se ele fica tonto, se ele se desequilibra, se ele não tem a velocidade para se reestruturar na posição ortostática andando, ele pode cair e você tem um acidente ali junto contigo. Continuando no equilíbrio, na falta de equilíbrio, um dos motivos que fazem eles também se atrapalharem, tropeçarem, caírem, são os sistemas esteroceptivos, visuais. A acuidade visual tende a diminuir, a acuidade auditiva. Muitas vezes não enxerga que há um buraco, que há um batente. Então, a acuidade visual, por estar mais reduzida, a gente tem que ficar atento também em objetos que estão ao nosso redor, no atendimento domiciliar, no ambulatório de fisioterapia. Muitas vezes você acha que ele está vendo, mas ele pode não ver uma escada, ele pode não ver um halter que esteja no seu ambiente. Tá? Se você quer treinar exatamente essas questões de que ele tenha um objeto ali e ele saiba desviar, aí é outra história. Mas oriente ele e fique muito atento, esteja próximo e atento com alguma adversidade. Um outro cuidado são as mudanças de direção. Quando o paciente idoso muda de direção, olhando para um lado, olhando para o outro, ou fechando os olhos, o déficit de equilíbrio dele tende a aumentar. Então, se você quer treinar, e eu recomendo o treino dessas mudanças de direção, fique mais ainda próximo, mais ainda atento a instabilidades. Quando você for treinar isso no início, utilize bases mais estáveis, utilize barras paralelas, coisas para que ele apoie e tenha um suporte e maior confiança. Próximo ponto é a fragilidade óssea desse paciente. A maioria dos idosos, eles tendem a ter uma osteopenia ou até uma osteoporose. A gente sabe também que a própria descarga de peso, a própria atividade de força, a cinesioterapia vai ser benéfica para esse paciente, para o estímulo ósseo, o estímulo da densidade óssea, junto com outros fatores, obviamente, alimentares e de vitaminas. Então, algumas técnicas não vão ser recomendadas para ele, como manipulações articulares mais agressivas, abruptas.
exercícios mais agressivos também, que exijam muita velocidade ou alavancas de forças muito grandes, você tem que ficar atento, porque se você for fazer uma manipulação grande ou um exercício forte de alta intensidade, você pode gerar uma fissura na costela, um movimento rápido de alta intensidade de agachamento com muita carga, você pode gerar uma fissura na vértebra ou até um exercício abdominal. Eu conheço casos de pacientes que fraturaram costela ou vértebra em exercício de pilates, que teoricamente é extremamente recomendado para o paciente idoso. Mas o que foi ali que talvez tenha sido deficiente? A carga, ou aquele paciente estava um pouco mais frágil e infelizmente aconteceu uma fatalidade. Então, atento à fragilidade óssea. Falando de fragilidade, a fragilidade capilar é um outro ponto. A pele do paciente idoso, ela tende a ficar mais fraquinha, muito fácil de sofrer lacerações, de ferir. Pancadas em alguns objetos podem gerar hematomas ou cortes que demorem semanas para cicatrizar, certo? Principalmente se tratar de um paciente diabético. Então fiquem atentos ao treinar mudança de decúbito no seu paciente. Se ele estiver numa cama hospitalar, por exemplo, a gente tem as barras laterais, né, de apoio, de proteção. Ele pode bater ali, pode se machucar. Ao deambular com seu paciente na casa dele, na rua, numa área externa da sua clínica, ele pode bater o braço na parede, no muro, e aquela textura da tinta, do cimento, ali pode gerar um corte muito forte. Então, cuidado. E essas lesões teciduais também podem acontecer por conta de manipulações suas, tá? Liberações miofasciais, ventosas, técnicas mais agressivas de atrito, até massagens mesmo em alguns pacientes, podem gerar lesões teciduais. Atenção nisso, atenção com instrumentos de liberação miofascial. Não recomendo em pacientes com fragilidade capilar, não tem uma boa recomendação. Ventosas e coisas assim, tá? Opte por técnicas de massoterapia, técnicas de massagem, de relaxamento mais suaves, para que você não lesione seriamente esse paciente. Falando em questões metabólicas, nós temos a pressão arterial. As alterações de pressão arterial no idoso, elas acontecem de modo fácil, quando ele muda de decúbito, quando ele transfere de posições de decúbitos dorsais ou ventrais ou laterais e partem para sentado ou em pé. A mudança rápida pode gerar uma alteração da pressão arterial, pode gerar uma tontura no paciente, um mal-estar. Então, muita atenção a essas mudanças, certo? Se você perceber que o seu paciente ele tende a ter um mal-estar quando faz isso, observe clinicamente, se necessário, encaminhe ao médico clínico geral, ao geriatra ou cardiologista para acompanhar, até mesmo neurologista para acompanhar também se há alguma necessidade de um ajuste medicamentoso ou uma adição medicamentosa, porque muitas vezes se você já está fazendo acompanhamento com ele, ele já deve também ter os seus médicos. Então, converse com ele, dialogue com a equipe médica, porque é muito importante. É claro que isso é uma recomendação chave para todos. Dialogue, esteja sempre em contato com o médico geriatra, o cardiologista desse paciente, o clínico geral, certo? São médicos ali que vão estar a todo momento presentes nesse tratamento. Continuando com a pressão arterial, ao executar exercícios terapêuticos, exercícios de força, exercícios de marcha, aeróbicos, acompanhe a frequência cardíaca, acompanhe a saturação de oxigênio, fique sempre manejando isso para evitar alterações não planejadas, picos de pressão, ou uma bradicardia, ou uma baixa na saturação de oxigênio. Alguns pacientes idosos eles podem estar acompanhados de insuficiências cardíacas, arritmias cardíacas. Então, você tem que estar sempre tendo cuidado. É bom sempre estar estudando a fisiologia desses pacientes. É importante dizer que a pressão arterial no paciente idoso ela pode alterar por coisas um pouco mais da rotina dele. Por exemplo, a alimentação. Ele pode estar se alimentando de algo que não seja interessante, porque gere um pico na pressão. Tem aqueles idosos que
que fogem um pouquinho da dieta, do plano alimentar do nutricionista e come algo mais salgado, algo mais doce, escondido. Então fique atento, converse com os familiares, converse com ele mesmo. O próprio uso da medicação, se ele está fazendo uso, se ele tomou o antihipertensivo no dia, as emoções desse paciente. O idoso, a gente sabe que ele tende a ter uma depressão por conta das fragilidades, dos comprometimentos, da fisiologia do envelhecimento dele e também porque ele vai ficando um pouquinho mais sozinho. Infelizmente é comum a gente ver pacientes idosos um pouco mais solitários, um pouco mais no seu quarto, na sua sala. E aí isso gera uma sensação de tristeza, de angústia, de preocupações, certo? Então ele pode estar tendo uma alteração nos seus sinais vitais, batimentos cardíacos ou pressão arterial, por conta de algum aborrecimento, de alguma ansiedade, de alguma tristeza, ou seja, fatores emocionais. Então converse com ele, converse de uma forma suave, uma forma agradável, para tentar entender o que está acontecendo, se está tudo bem, como é que está sendo a semana, de uma forma legal, dialogue com ele. Essa questão do diálogo, aí eu vou trazer alguns pontos. Primeiro, a perda da acuidade auditiva, lembram que eu falei que isso pode interferir no equilíbrio? Ela, obviamente, vai interferir na comunicação. Então, saiba se comunicar com seu paciente idoso. Tom de voz alto, claro. É claro que você observe se o seu tom de voz está sendo alto de modo exagerado. Alguns não gostam disso. Se ele escuta bem, não precisa gritar no pé do ouvido dele, certo? Converse com o paciente no tom de voz que ele escuta. E vai observando, é de feeling, vai observando o tom de voz que ele está respondendo, que ele está escutando, certo? O uso das máscaras agora, nesse período de pandemia e pós-pandemia, eles atrapalharam muito e ainda atrapalham muito a identidade, a compreensão no diálogo, porque a leitura labial influencia muito para o idoso entender a gente, para qualquer um de nós entendermos. Então, se você já não vê o movimento, já não faz a leitura labial, a máscara já abafa um pouco o som, então isso tende a dificultar. Então, atenção nisso, até para os seus comandos verbais serem bons, tá? Vamos levantar, vamos lá, vamos andar, e isso, pega esse objeto, boa, levanta. Então, seja objetivo, seja claro. Muitos idosos, como acordam cedo, eles gostam de fazer o tratamento fisioterapêutico, a sessão, logo no início da manhã, de manhã, não é verdade? Bom, para você que atende esse paciente no início da manhã, pergunte para ele ou para o familiar, o acompanhante, se ele está em jejum. Evite atender o seu paciente idoso em jejum, porque ele vai gastar muita energia no tratamento, mesmo que seja uma mobilização mais passiva. Ah, mas ele está internado no hospital, vai ser um trabalho mais passivo aqui. Ele vai gastar energia, vai ser um ativo assistido, ele vai estar gastando energia. Esse paciente está acamado há dias ali, então qualquer pouco esforço que ele faça vai ser elevado, pode ser que seja elevado para ele. Então, se ele não tem uma reserva de glicogênio, se ele não tem uma alimentação adequada ali do café da manhã, ele vai gastar proteínas musculares que ele não devia gastar. Tá? Então, converse com o familiar, organize horário de atendimento que ele já tenha se alimentado, que já tenha tomado as medicações devidas e aí a sessão de fisioterapia ela seja produtiva e não o contrário. E para finalizar, eu acho que é o mais importante. O paciente idoso, caramba, imagina você vai conhecer uma pessoa de 80 anos, de 90 anos, quanto essa pessoa não viveu? Essa pessoa é uma enciclopédia muitas vezes, essa pessoa tem uma história maravilhosa. Então, aproveite esse momento com ele para você conversar com esse paciente, para você conhecer histórias de vida dele, lugares que ele conheceu. Eu já tive experiências fantásticas de paciente, de conhecer histórias lindas, certo? Lindas, lindas, lindas. História da minha cidade, história do meu estado, histórias dele, coisas que ele viveu, certo? Da profissão dele. Caramba, história sobre futebol, sobre esporte. Às vezes é um ex-jogador de futebol, um militar aposentado, um escritor, um poeta. Então você tem uma experiência incrível. Pacientes que têm uma vida mais espiritual, são religiosos, e aí você acaba conhecendo um mundo que parece que você tinha que estar lá para você amadurecer, para você crescer. Aproveite esse momento, escute muito seu paciente, converse muito com ele, certo? Que você vai ver
como você vai crescer como pessoa a cada paciente idoso que você conhecer. Pessoal, essas eram as informações sobre os cuidados no paciente idoso. Se você gostou, deixa aquele velho like, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para você ficar recebendo os vídeos e manda esses vídeos para os seus colegas que gostam de atender paciente idoso, quem está na faculdade que quer atender na gerontologia. Isso vai ajudar eles, certo? Espero que vocês tenham gostado e um abraço, até a próxima.